E de imediato passamos então a palavra para o Alberino Noronha, da Embrapa Clima Temperado, que fala sobre tecnologias apropriadas para a agricultura familiar na produção animal e vegetal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer o convite formulado pela direção do SENGE. É uma satisfação para nós estar aqui nesse dia, né? Então, podendo participar e interagir com uma plateia tão qualificada e com painelistas tão brilhantes, né? E por conta de agenda da nossa chefia já assumida há bastante tempo, ela incumbiu a responsabilidade de estar aqui com vocês e tentar falar um pouco do que nos foi proposto no dia de hoje. Tecnologias apropriadas para a agricultura familiar na produção animal e produção vegetal. Eu achei, e aqui coloco no crédito do engenheiro agrônomo, que tem apenas um tempo na Embrapa, que não vai falar dessa vivência a partir da luz do que viveu na Embrapa, mas que recolhe também da vivência de agricultor, da vivência na extensão rural, na vivência do setor público, no setor energético, que atinge um contingente importante de famílias, e também na pesquisa agropecuária pública do Rio Grande do Sul. Fui fazer uma visita para poder falar desse tema proposto, dois grupos bastante importantes, no meu ponto de vista, para a interlocução dessa agenda, estão colocando hoje no debate no cenário nacional e internacional. Um deles é relativo ao momento que acontecido há pouco tempo na Cúpula dos Povos, na Rio+20, onde é que estiveram reunidos um conjunto muito significativo de comunidades indígenas, camponesas, movimentos sociais, afrodescendentes, ou seja, matizes étnicas dos mais variadas vertentes e que têm como feição comum a produção de alimentos, a vida em comunidade, modos de vida muito particulares e muito importantes para esse redesenho que a gente está buscando discutir. E nesse debate eles propuseram uma defesa de um bem viver, ou seja, uma outra maneira, um outro olhar, uma outra proposta de relação entre os homens e de relação do homem com a natureza. Um conteúdo de ancestralidade muito importante. Né? Recuperar um pouco do que nós perdemos ao longo da nossa caminhada e que está cunhado na herança agrária da humanidade. 8 mil culturas indígenas e camponesas invisibilizadas pela ciência moderna ocidental. Tá? Direitos socioambientais. A produção de alimentos é uma questão central, mas agendas desses grupos cada vez mais são afirmativas nos direitos individuais. Direito à saúde, direito à educação, direito à água, direito à segurança alimentar, direito ao não endividamento. Ou seja, a questão da prosperidade, a questão da igualdade, da diminuição das assimetrias sociais que são tão importantes. Justiça social e justiça ambiental. Que todo o esforço e que toda a contribuição dos países emergentes, dos países do terceiro mundo, não fiquem as suas consequências nefastas creditadas unicamente para essas economias e para essas nações e para essas comunidades. Uma nova pactuação, um redesenho de políticas, da geopolítica de produção de alimentos, da geopolítica de relações comerciais, do intercâmbio de conhecimentos e assim por diante. Solidariedade e respeito. Fortalecer a agricultura familiar, indígena e urbana. Em todas essas vertentes, um protagonismo e um papel especial para as mulheres, para o seu conhecimento, para a sua contribuição e para o seu papel nesses contextos. Jovens que têm no seu imaginário outras possibilidades, que podem oferecer para o agrícola, para o rural e para o agrário, podem oferecer pão, podem oferecer poesia, podem oferecer engenharia, podem oferecer saúde, podem oferecer lazer, esporte e muitas outras possibilidades que o agrícola, rural, agrário quer, precisa e tem todo o potencial para se desenvolver. E muito desse crédito está na conta da juventude.
soberania alimentar e agroecologia, políticas públicas estruturantes, o professor Sérgio Schneider falou alguma coisa nesse sentido, sistemas de tecnologias sociais e sustentáveis que desafiam ensino, pesquisa e até uma repactuação nas suas relações. A passagem de bastão ensino, pesquisa e extensão está fadada ao fracasso, já mostrou todas as suas consequências. Ressignificar as relações campo-cidade. Essa dicotomização que nos incutida na nossa prática profissional, rural, urbano, teoria, prática, razão, emoção, ela não contribui para uma construção social que é dos desafios presentes que nós estamos enfrentando. E, para isso, essa ressignificação da relação campo-cidades tem que estar na ordem, na pauta do dia. Só para dar um exemplo, há pouco tempo vi na região de Rio Grande um debate do movimento sindical, das centrais sindicais dos metalúrgicos, discutindo com os patrões e com os movimentos sociais que eles queriam incidir propositivamente sobre a dieta que era servida nos refeitórios. Eles queriam saber que alimento, da onde vinha, quem produzia e sobre que condições e que situação essas pessoas passavam. Eles estavam mobilizados para se tornarem-se sujeitos do processo de apropriação da alimentação. Então, acho que esse novo pacto campo-cidade, trabalhadores desses dois espaços, comunidades, o próprio espaço urbano, a agricultura urbana. Hoje, a FAO fala alguma coisa de mais de 20% dos alimentos produzidos estão sendo produzidos nos meios urbanos. Nos meios urbanos, nós precisamos de novos engenheiros, novas visões das construções de casas, de prédios, de áreas verdes, de possibilidade de fazer agricultura em pequenos espaços, de áreas de convívio comum entre pessoas. E isso é para uma nova engenharia. É para uma nova engenharia civil, uma nova engenharia ambiental, uma nova engenharia de alimentos. Ou seja, esse espaço que está sendo construído no meio social é um espaço de um desafio muito especial para esse grupo que está aqui hoje participando desse debate. Fortalecer cooperativas, associações, redes, produção de comercialização. Nesse cenário, o professor trouxe aqui e colocou a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é outro, acho que complexo, e eu diria que, além daqueles que o professor colocou, a questão dos direitos à educação, saúde, são aspectos também fundamentais. Para haver desenvolvimento sustentável, tem que ser desenvolvimento sustentável com pessoas, uma agricultura com agricultores, não uma agricultura de piloto automático. Não uma agricultura na qual a divisão do trabalho acentua a diferença de produtividade na agricultura menos produtiva e a mais produtiva de 2.000 vezes, segundo o professor Marcel Mazoyer. Prosperidade em todos os níveis, em todas as possibilidades, paz, parceria, cuidado com o planeta, a nossa aldeia global, a nossa terra comum. Poderia ter trazido aqui o Laudato Si, poderia ter trazido a Carta da Terra, ou seja, são inúmeras as referências colocadas que nós precisamos uma outra direção, um outro sentido, em duas dimensões, de significado e de direção para a agricultura, para os agricultores, para os sistemas agroalimentares. Falar em tecnologia apropriada, não querendo estabelecer qualquer tipo de assertiva com relação a esses aspectos, mas pelo menos colocar questionamentos, para que não assumamos de forma ingênua algumas posturas com relação a esse debate. Primeiro, a questão da neutralidade da ciência e da tecnologia. O modo de produzir conhecimento onde a natureza, enquanto objeto, estaria dissociada da sociedade, sujeito, e do contexto sociocultural. Assumiríamos que a tese da neutralidade científica e da tecnologia. Ideias de simplificação, padronização, regularidade, conformidade como pressupostos necessários à produção da ciência. O determinismo tecnológico. Inovação tecnológica como vetor hegemônico das mudanças políticas, sociais e culturais. É quase uma visão doutrinária,
se não tem tecnologia, e daí vem um conjunto de metáforas ou de jargões que a gente, às vezes, passa ao largo. Boas práticas. No debate dessa natureza, eu recebi uma intervenção da professora Renata Menache dizendo: boas práticas, cara pálida. Quer dizer que o agricultor que trabalha com tração animal, aquele agricultor que tem a herança ainda que não perdeu, que faz sucessão e rotação cultural herdada dos sistemas pós-florestais, que sabe onde colocar em cada nicho ecológico, cada cultivo, cada criação, que a sua maneira tem um domínio cognitivo sobre os ciclos biogeoquímicos. Esse não faz boas práticas? Uma aula de agricultura sistêmica, como há muito tempo eu não via, que o professor Denardim deu aqui hoje. Eu acho que é desse tipo de debate, desse tipo de reflexão que nós estamos mais carentes no nosso dia. Tecnologia seria a causa das mudanças sociais, relação linear, unidirecional entre tecnologia e sociedade. Um outro debate que está ingressando dentro da Embrapa, dentro das empresas, dentro das organizações. Tecnologia social, concebida no Brasil, apresenta amplitude de definições que variam em consonância com enfoques teóricos apresentados em normas e prescrições. Relação entre ciência e tecnologia e sociedade em uma perspectiva de interação e influência mútua entre o técnico e o social. Um debate relativamente novo dentro da Embrapa e que ainda não está fechado. E daí eu trouxe uma frase do livro História das Agriculturas do Mundo, que, para mim, eu acho que coloca como um dos panos de fundo desse debate aqui hoje. São os agricultores que detêm o conhecimento íntimo e original. Como trabalhar com agricultura, como trabalhar com produção de alimentos sem trabalhar com agricultores. Sem trabalhar com agricultores. Existe uma possibilidade para isso? No meu ponto de vista, não existe. Precisamos trabalhar com a extensão rural, precisamos trabalhar com os colegas das universidades, dos institutos tecnológicos, das casas família agrícola e de todos os espaços de construção de conhecimento do setor cooperativo, sindical. Nós não temos que ser intransigentes de trabalhar com agricultores. Reconfigurar o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerando a multidimensionalidade da agricultura. Pensar e planejar inovações implica espaços de entendimento ampliados. Uma das coisas que, para mim, nesses 8 anos de Embrapa, é um período muito curto, das coisas mais positivas e que mais impactaram, eu trabalho no setor de avaliação de tecnologias e de impactos, foram aquelas que foram construídas à luz da experiência e da visão junto com a extensão rural. Foram aquelas que foram construídas à luz, a visão, o pensamento, a crítica dos agricultores, das ONGs, das universidades, dos institutos federais. O professor deu um exemplo agora há pouco da aprovação da Embrapa Clima Temperado no projeto Nexus. Eu, que faço parte do grupo e conheço um pouquinho da trajetória desse coletivo que conseguiu lograr aprovação nesse projeto, eu posso assegurar que não haveria a menor possibilidade, se nós não tivéssemos trilhado nesse período uma possibilidade de aprendizagem cidadã ao nos relacionarmos com universidades, com sociedades profissionais, com a Associação de Agricultores, com redes sociotécnicas, com a rede Ecovida de Agroecologia e assim por diante. Nós, ao fazermos isso, nos tornamos cada dia mais Embrapa. Ao fazermos isso, nos tornamos uma possibilidade de sermos cada vez mais uma empresa pública de verdade. Então, estar aqui participando desse debate, ouvindo, recebendo críticas, compartilhando visões, trocando miradas a partir de uma perspectiva poliocular de construção do conhecimento é fundamental. Uma Embrapa sem essa possibilidade não tem futuro. E, nesse sentido, todas as organizações que estão aqui representadas estão, eu diria assim, enquanto um servidor público, enquanto um trabalhador da Embrapa, venham para dentro da Embrapa. Tomem pelas mãos a nossa empresa pública de pesquisa agropecuária. É fundamental essa contribuição e essa conexão para o nosso futuro. Pensar e planejar inovação implica em espaços de entendimentos ampliados em distintos âmbitos, né? Inovação social, capital intelectual que nos, como um dos principais ativos na geração de riqueza das empresas, organizações. Portanto, a inovação na era do conhecimento implica em repensar o diálogo na sociedade, estabelecer as conexões ocultas,
a ecoalfabetização do Capra, né? A aprendizagem cidadã do Morin, ou seja, todo o conjunto diferente de possibilidades que se coloca a partir do momento que nós estabelecemos interação, nós estabelecemos troca, nós estabelecemos intercâmbio. Analisar a agricultura dentro de sistemas complexos e de caráter multidimensional. Ou seja, a gente tem que conhecer o contexto do debate que a gente está colocando. Eu não vou explorar nenhuma dessas figuras, mas aqui está relacionado 2 biomas do Rio Grande do Sul, a questão da altitude dentro do relevo que conforma a fitogeografia e fitofisionomia do Rio Grande do Sul, a distribuição das chuvas, a questão das médias de temperaturas anuais. Quantos modos de vida, quantos tipos de agricultura, quantas realidades agrárias e agrícolas cabem dentro desse universo? Quantos tipos de categorias e de classificação de solos nós temos? Como pensar a agricultura a partir de um mesmo mecanismo, a partir de um mesmo padronização e prescrição a priorística de técnicas, de procedimentos e de manuais? E isso conformam, na realidade concreta vivida, diferentes agroecossistemas que são formas, maneiras de apropriação social da natureza, maneiras com que os agricultores encontraram, por meio dos seus conhecimentos, dos seus instrumentos materiais, da qualidade e da quantidade dos recursos naturais disponíveis e da relação com o seu entorno socioeconômico, de construir formas de agricultura. Tudo aqui, agricultura familiar, mas com feições, com características muito contrastadas. A primeira na região norte do Rio Grande do Sul, na costa do Rio Uruguai, essa segunda na região da Campanha, na região do Alto Camaquã. Aqui no Planalto Noroeste do Rio Grande do Sul, todas essas são contextos de agriculturas com paisagens, com construções sociais completamente distintas. E elas foram apropriadas, elas estão ocupadas, elas sustentam modos de vida diferentes. Elas sustentam projetos de famílias completamente distintas. Para quem trabalha com agricultura familiar, sabe que a gestão na agricultura familiar ela tem ingredientes completamente diferentes dos outros tipos, das outras categorias sociais da agricultura familiar. A agricultura familiar trabalha com o que é chamado de gestão duplamente adaptada. De um lado estão os objetivos e de outro lado estão os meios. À medida em que mudam os meios, mudam os objetivos. À medida que mudam os objetivos, eu posso ajustar os meios. E isso acontece de maneira permanente. À medida que um filho sai da propriedade, mudam os objetivos. À medida que um filho retorna desempregado do meio urbano, é tentado mudar os objetivos mediante o contexto e as possibilidades que esses agricultores têm. E esse processo de retorno da juventude, esse processo de recampinização, esse processo de retorno de uma geração que está na urbe, não mais que o período de uma geração e meia, retornando, coloca novas possibilidades para a agricultura. Agricultores que dominam o meio e a vida digital. Agricultores que são habilidosos do ponto de vista da relação comercial, da relação de troca. Ou seja, o rural, o agrícola, angariando novas possibilidades da sua conformação. Como é que vamos pensar essa ruralidade? Então, os indígenas, essa aqui também da costa do Uruguai, essa cores de olhos, de cabelos, de peles, de gerações, né? Essa foto, para mim, é especialmente cara. Esse agricultor aí de mais de 70 anos foi quem me ensinou a ser agricultor. Foi meu professor, foi quem fazia eu ler na quinta série, Paulo Freire. Eu não entendia nada, lia 2, 3 vezes o mesmo livro e não sabia o que estava dizendo. Agora, eu acho que hoje eu começo a entender algumas coisas. E alguns cenários, né? Brasil, potência agroalimentar, celeiro do mundo. Primarização e desindustrialização da economia. 35% do PIB depende da agricultura. Aumento da seletividade, da exclusão de produtores e de produtos. Exclusão social e produtiva. Outros cenários. Mudança de padrão de consumo. Dietas saudáveis, produtos ecológicos, consumidores conscientes, novo papel da agricultura familiar, novo pacto social rural e urbano, novos mercados segmentados, construção social da qualidade. Hoje um debate, eu acho que fundamental, né? Será que a qualidade de um alimento processado se dá unicamente pela altura do pé direito, pela disposição da cor da lajota?
A questão imaterial, a questão do conhecimento dos agricultores, que vem fazendo, às vezes, a períodos multisseculares, um determinado procedimento, uma determinada prática. Quando é que nós vamos incorporar isso na qualidade? Quando é que nós vamos considerar, como está acontecendo no caso do queijo serrano, como está acontecendo no caso do queijo da Serra da Canastra? Quando é que nós vamos alargar para a agricultura familiar essa possibilidade? E discutir saúde pública do ponto de vista de valor biológico dos alimentos, que é uma outra possibilidade e é um outro debate. E precisamos de engenheiros, precisamos da sociedade civil organizada para enfrentar esse debate. Em Pelotas, grupos de ciclistas visitam as propriedades dos agricultores, conhecem e interagem nos sistemas de produção de alimentos e passam a valorizar mais o trabalho dos agricultores. As pessoas são organizadas em Pelotas, bem interessante, eu não sou de Pelotas, em vários grupos de ciclismo de final de semana. Lá se reúnem grupos muito ecumênicos, do médico, do engenheiro, do trabalhador da indústria, do assalariado, do desempregado, e lá saem fazer os seus roteiros. Num desses grupos, por aproximação e por presença de colegas da Embrapa, resolveram que esse grupo fizesse um roteiro que visitasse as feiras de produtores orgânicos do município, para ver onde é que estão sendo produzidos e quem produz os alimentos que eles consomem, ou que poderiam consumir. Conhecer essas pessoas, saber como vivem, conversar com elas, poder enxergar o que eles estão oferecendo. Então, o pessoal começou a fazer isso, o desdobramento do próximo praça, a Embrapa, pegando o seu ônibus, pegando o caminhão, contratando o caminhão, botando as bicicletas e fazendo roteiros de turismo, de conhecer a paisagem, o contexto onde vivem essas famílias. A realidade concreta vivida. Essas famílias, por sua vez, se organizando para receber esses grupos, preparando café, preparando almoço, preparando um lanche, e colocando à mesa e servindo a variedade de produtos, falando sobre como vivem, o que produzem e como produzem. E cada um desses médicos, cada um desses estudantes, cada um desses engenheiros é um multiplicador. É alguém que leva consigo a agricultura e os agricultores. E um processo muito simples, muito singelo, né? E que coloca justamente a dimensão de possibilidades que nós podemos trilhar quando nós enxergamos a agricultura e os agricultores sobre outras perspectivas, sobre outros prismas. Não querendo dicotomizar, mas apresentando um pouco das diferenças, né, de opções que nós podemos ter hoje vigentes na sociedade. Padrão agroindustrial da produção de alimentos, uma opção. Novo padrão, resiliência, segurança alimentar e nutricional, geração de riqueza socialmente construída. Né? Que mundo desejamos? Um mundo da paradigma da Revolução Verde? Dependência, monocultura, 5,2 quilogramas de agrotóxico por habitante. A região da qual eu sou natural é a maior utilizadora de agrotóxico do planeta. Eu sou natural da região noroeste do Rio Grande do Sul. Mesmo nessa região, onde é que a gente olha para todos os lados e a paisagem é monocromática, ela tem uma cor só, é soja, sobe coxilha, desce coxilha, barranca de rio, mais de 100 famílias de agricultores hoje estão certificadas na rede Ecovida de produção orgânica no noroeste do Rio Grande do Sul. Ilhas, esse movimento que o professor falava, ilhas de resistência e de resiliência e de construção de um outro projeto, de uma outra proposta de agricultura e de produção de alimentos. Onde é que você acha que não existe nenhuma possibilidade? É justamente lá que está também plantada e semeada essa possibilidade. Então, gente, é possível e isso já está acontecendo. Crise na produção de alimentos, vaca louca, pepino com bactéria, carne de cavalo, agricultura é uma das principais responsáveis pelo aquecimento global, setor agrícola de água doce e um dos maiores poluidores dessas águas. Setor agrícola contribui para a perda da biodiversidade quando as fronteiras agrícolas avançam sobre os biomas. Escândalo do leite, ureia, formal, bicarbonato. O que fazer? Tem saída? Não entender as tendências de produção, comportamento social e consumo, falta de sucessão familiar. Essa possibilidade que nós estamos discutindo aqui, ela convida as mulheres, ela convida os jovens, ela convida os jovens há mais tempo e que têm esse saber fazer, que têm esse conhecimento a contribuir, a que nós não percamos essa ligação que tem de conhecimento, essa ancestralidade, né? A cada vez que um agricultor que faz agricultura desaparece, é cometido um epistemicídio, a morte do conhecimento do conhecimento.
E isso é uma perda que a humanidade dificilmente vai conseguir reparar. Intensificação ecológica, novos formatos, diversificação da matriz produtiva, substituição de insumos, importando 90% do potássio utilizado, controle biológico. Parece que eu estou revivendo os anos 70, os anos 80, né? Manejo integrado de PROC, sistema de alerta. Mas a gente não aprendeu o básico na agronomia e agora está tendo que voltar para trás e olhar o que nós não aprendemos e voltar para resgatar essas possibilidades. Fortalecer cadeias curtas de produção e comercialização. A greve dos caminhoneiros foi um exemplo acontecido recentemente. Passou poucos dias e as cidades já não tinham abastecimento de vários gêneros alimentícios. De vários produtos processados não tinham na gôndola dos mercados, por causa de uma greve dos caminhoneiros. Valorização da diversidade, do saber fazer, das dinâmicas locais. Alimento, alimento ou comida do solo, das plantas, dos animais, que têm características únicas e proporcionam diferentes tipos de produtos. Salame de porco, criado, alimentá-lo, utilizá-lo, semente crioula, a questão da tripa invertida, defumar, levar para degustar. Comida, indicador. Ninguém sabe quem produz, ninguém sabe como fez, e você vai engolir, uma massa inerte que ninguém sabe. Alimentos silvestres e saúde. Batata roxa do Peru, 28 vezes mais antocianinas, combate o câncer que uma batata comum. Maçã crioula, 100 vezes mais fitonutrientes que a Gala e a Golden Delicious, índios. Milhos de várias cores, combate o colesterol, pressão, inflamação, câncer. Onde comprar? Na feira ou no supermercado? Na feira encontramos produtos locais, salames, queijos, vinhos, doces, frutas, verduras, flores, temperos, chás da estação e colhidos há poucas horas. Consumidores levam suas sacolas ou cestas para acondicionar, transportar os alimentos e retornam as embalagens. O saber fazer, o conhecimento e as tradições familiares estão embutidas nos produtos e na sua apresentação. Valoriza a biodiversidade preservada pelos agricultores e favorece a relação entre as pessoas. No supermercado, mercadoria, comida, conservante, acidulante, embalagem nem sempre reciclável, gasta-se muito com embalagem e custo da marca com que os alimentos. Salame com tripa de plástico, tem algumas aberrações para que quem é do rural como eu, é difícil de entender e é difícil de aceitar. Processos industriais que não valorizam o diferencial dos ingredientes, relação com o dinheiro. Mercado convencional. O que é mercado? A gente fala que a dificuldade que muitas categorias de agricultores familiares têm, um dos aspectos fundamentais é as condições desiguais de acesso ao mercado. Nós não podemos nunca perder de vista que o mercado ele pode ser tanto laissez-faire, ele pode ser tanto a mão invisível, mas ele é, antes de mais nada, uma construção social. E os agricultores, as organizações já estão mostrando isso. Mercado justo e solidário, alimentos funcionais e nutracêuticos, agroecológicos e orgânicos, mercado étnico, slow food, mercado gourmet, mercado institucional. Conhecimento e os utensílios, receita da vovó de geração para geração, tradição oral, panelas de ferro e barro, fogão a lenha, máquinas artesanais, aromas, sabores, receitas, que lembram locais, fases da vida, pessoas queridas. Geram experiências únicas. Que mundo desejamos na outra opção? Autonomia, diversificação da matriz produtiva, novos formatos tecnológicos, sistemas integrados de produção, sustentabilidade e durabilidade, segurança alimentar e nutricional, estratégias locais que proporcionam desenvolvimento endógeno, resgate da autoestima dos agricultores, intercâmbio de conhecimentos. E aqui eu não ia falar, para mim, falar de tecnologia para a agricultura familiar sem fazer esse preâmbulo, que foi a maior parte da fala, para mim não tem sentido nenhum. E eu não me disporia a fazer esse desserviço aqui com vocês hoje. Então, eu vou falar rapidamente a questão do que nós temos de algumas tecnologias lá da Embrapa. Batatas, e aqui batatas de diferentes cores, sabores e usos culinários, vários usos, desde materiais bastante antigos e conhecidos, como é o caso da macaca, muito utilizada ainda na agricultura familiar, muito trabalhada pelos agricultores. Batata doce, aquilo que foi visto durante muito tempo como algo que, no imaginário social colocado, as pessoas diziam, não, comer batata doce é comida de estivador, é comida de colono, é comida de atrasado. Hoje nós temos, em Pelotas, donos de
desses locais que fazem atividades físicas, donos de academias, de estúdios, que servem batata doce assada para os seus frequentadores. Já conheço 2 em Pelotas. Nós temos batata doce assada na feira de Pelotas, porque faz parte do cultural lá da região. Então, diversidade de cores, sabores e usos culinários, alimento com baixo índice glicêmico, resgate de cultivares com trabalho de pesquisa e limpeza, buscada dos agricultores e indígenas. Uma coisa interessante, só um vídeo que ensina a multiplicação, de como fazer a multiplicação da batata doce, já tem praticamente 100 mil acessos, que usa do conhecimento da totipotência, que qualquer parte de um vegetal tem a capacidade de diferenciar tecidos e constituir uma nova planta. A partir de uma gema de uma planta, você gera uma nova muda. E o agricultor leva uma mudinha para casa, e nós tivemos casos de assentados de reforma agrária, onde, a partir de uma muda, ele fez 900 mudas de batata doce. Novos lançamentos, então, para 2018, abóboras aqui, então, falar também a questão não só da alimentação, mas do artesanato, aparência, estética, pimentas, lançamentos desde proposta para ornamental, comestível, picante, crocante, doce, agregação de valor. A questão da rota dos butiazais, a questão das frutas nativas, como um trabalho de recuperação de recursos genéticos pode se transformar numa rota turística, como pode se transformar numa proposta de enlace de vários contextos de preservação dessas espécies em prol da inclusão social, da inclusão produtiva, por meio de redes sociotécnicas. É o caso da cadeia solidária de frutas nativas. Arroz, pensado tradicionalmente para a produção e para a alimentação direta, alimentação de tipos de arroz para diferentes usos culinários, até um dos tipos de arroz para etanol e para a questão de cerveja artesanal. Feijão, feijão desde o expedito, um clássico já conhecido pelos agricultores, feito com melhoramento participativo. As nossas sementes de abóbora, de feijão, de milho e de outras, cebola e de outras espécies, estão sendo multiplicados hoje pela Bionatur, uma cooperativa dos agricultores assentados de Candiota. Cebolas, então eu teria várias coisas para falar para vocês, a apresentação vai ficar aqui, então não vou. Cana-de-açúcar, a possibilidade de recuperar esse uso ancestral, essa espécie que ingressou no século XVII com a Companhia de Jesus. Até bem poucos dias atrás, a Embrapa tratava a partir do viés da agroenergia, que não corresponde a 2% do uso dado da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul. Importante trabalhar, fundamental. Mas vamos trabalhar com o melado batido, o açúcar mascavo, a cachaça e outros usos. Vamos trabalhar, como na região das Missões, o pessoal trabalha com um estoque de alimentação para o gado em período de estresse hídrico. A fruticultura, vários tipos de proposta. A Embrapa está direcionando o viés da fruticultura tradicional, do pêssego, para compota, para frutas de mesa, a questão das pequenas frutas, dos frutos vermelhos, o morango, citros, oliveira. E aí o alimento como fonte de saúde, investir nos novos usos dos alimentos, as laranjas que apresentam colorações e pigmentações, os estudos do que tem nesses alimentos. O professor falava da medida agronômica, da medida tecnológica incremental, quilos por hectare, arroba por hectare. O que tem de antocianina, o que tem de flavonoides, o que tem de licopeno, o que tem de nutrientes fundamentais, E aí essas possibilidades, os agricultores estão processando e utilizando isso em várias propostas que estão sendo hoje, se tornando fonte de alternativa de renda. Amendoim, mandioca, mel, plantas alimentares, outras contribuições da pesquisa. O pessoal da Embrapa Pecuária Sul trabalhando com possibilidades de uso e de processamento da carne de ovinos para oferecer no mercado. O pessoal da Embrapa Uva e Vinho trabalhando do mesmo jeito. Leite e avicultura colonial. Quintais orgânicos, aquela proposta que remonta ao Império Romano, de como produzir víveres ao entorno das propriedades e garantir segurança alimentar. Uma proposta hoje premiada pela FAO. O professor falou aqui como conectar a pesquisa com a gastronomia. Então, como é que vocês podem acessar isso? Eventos da Embrapa. E eu gostaria de deixar um evento aqui. Amanhã nós temos um evento sobre encontro de alternativas de energias renováveis para a agricultura familiar, que a nossa unidade está promovendo no dia de amanhã. Estão todos convidados. Vai ser um prazer muito grande receber vocês. Nos visitando para passar por uma das nossas modalidades de formação, cursos, treinamentos, oficinas. Nós temos uma estrutura na Estação Experimental Cascata, que recebe agricultores familiares.
Nós temos o programa, em parceria com a Emater, um programa de muito sucesso, o Terra Sul, que é transmitido em vários canais, em vários sites também, tem acesso no YouTube, no Facebook, no site da Embrapa, nas publicações, no serviço de atendimento ao cidadão. Tá? Seria isso. Obrigado e desculpa pelo tempo.